Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Este programa que foi feito especialmente para você que quer estudar conosco a Palavra de Deus. Como é bom estudar a Bíblia, como é bom ler todos os dias a Palavra de Deus e nos alimentar desta Palavra. Alimentar a nossa fé, o nosso coração cheio de esperança e cheio da certeza de que a Palavra de Deus é a verdade. Esta palavra tem sido provada no tempo, tem sido provada e realmente ela é a verdade. Estamos estudando sobre a vinda de Jesus, a sua segunda vinda aqui à Terra. Estamos vendo as profecias que já se cumpriram em Jesus e estão se cumprindo em Israel. Vamos ver hoje este tema tão especial sobre a dispersão dos judeus. A palavra de Deus já afirmava que eles seriam dispersos por todas as nações da terra. Quando e como isso foi profetizado? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus e pronto para ouvir a sua voz. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus preparou esse povo tão especial, a nação de Israel, para que através de Israel viesse o Messias prometido. O Messias que haveria de, cheio do Espírito Santo, cumprir o propósito de Deus. O Messias, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus que veio ao mundo, se tornou homem, se encarnou, habitou entre nós. O Filho de Deus que junto com o Pai criou todas as coisas. Como está escrito no Evangelho de João, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo de Deus. Foi enviado ao mundo para a nossa salvação. Mas era preciso que Ele viesse em uma nação pura, em uma nação que buscasse a Deus, em uma nação que conhecesse a Deus. Deus levanta Abraão e através de Abraão, na sua velhice, aos 100 anos, a sua esposa com 90 anos, vem o filho da promessa, Isaque. Isaque, o filho da promessa. Isaque cumpre o propósito de Deus e os seus filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Deus escolhe Jacó, muda o seu nome para Israel e de Jacó, com os 12 patriarcas, começa então uma história de uma nação, a nação de Israel. A família de Jacó desce para o Egito, ficam ali no Egito durante 400 anos, 430 anos para ser mais exato. E depois disso, Deus levanta um libertador que é Moisés. Moisés tira o povo do Egito e os traz por 40 anos no deserto, os traz para a terra prometida, para Canaã, a terra que emana leite e mel. A terra prometida pelo Senhor, prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Então, o povo entra na terra prometida. Mas nós vemos que Moisés, antes que o povo entrasse na terra prometida, nas últimas semanas de Moisés, quando ele escreve o livro de Deuteronômio, quando ele traz a palavra de Deus, ele trouxe profecias a respeito da nação de Israel. Sim, Moisés profetizou a dispersão da nação, a dispersão dos judeus por todas as nações da terra, antes que o povo entrasse na terra prometida. Antes que o povo entrasse e conquistasse a terra e se estabelecesse ali durante tantos anos, no período dos juízes, dos reis, depois quando foram para a Babilônia, voltaram, restauraram, reconstruíram Jerusalém e a nação
e estavam sob o Império Romano quando Jesus veio, e depois da morte de Jesus, depois da destruição de Jerusalém no ano 70, houve o cumprimento desta profecia da dispersão dos judeus em toda a terra. Vamos ver Moisés falando isto? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32 e vamos ler do verso 21 ao 27. Diz assim: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra, as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Que texto este, hein? Que texto este! Muito antes do povo entrar na terra prometida, Deus fala através de Moisés. Deus manda que Moisés prepare um cântico, chama Josué, chama toda a nação e diz: vocês vão cantar este cântico, vocês vão decorar esta canção. Não era uma pequena estrofe, não eram 2 ou 3 versículos, mas é um capítulo inteiro, contando toda a história do povo, contando como o povo foi rebelde no deserto, como o povo foi desobediente, apesar de estar diante do seu Deus, apesar de ter Deus ali com eles na nuvem durante o dia, na coluna de fogo durante a noite, no maná que caía com todo o orvalho na madrugada. Apesar de verem tudo, da pedra fluindo água para que eles pudessem beber e se banhar e se cuidar e ter higiene, Deus no deserto cuidando de 2 milhões de pessoas. E ali no deserto, Deus falou que eles deveriam aprender este cântico e cantá-lo. E aqui o Senhor diz: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Sempre foi assim. Tendo Deus de Israel ao seu lado, muitos abandonaram o Senhor, muitos seguiram outros deuses, os deuses das nações, os deuses, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos e não veem, nariz e não cheiram, mãos e não apalpam, pés e não andam. Ídolos, ídolos. O próprio Satanás, que é adorado em lugar de Deus, é apenas uma criatura que cabe dentro de um triangulinho de nada diante da glória e do tamanho e da majestade do Senhor. A zelos me provocaram, portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, uma louca nação, os despertarei a ira. Sabemos que hoje Israel tem ciúmes dos cristãos que amam Jesus, que amam Israel, que amam a palavra de Deus, que pregam, que ensinam e que vivem nesta comunhão tão gostosa com Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, o Senhor de toda a glória. O Senhor diz que haveria de provocá-los a zelo, porque o seu fogo se acendeu no furor e arderá. E aqui o Senhor fala sobre tanto sofrimento que Israel passaria por não obedecer,
por não estar na presença do Senhor. Hoje, nós temos o verbo judiar, que vem desta raiz, fazer como se faz aos judeus. Judiar, maltratar, torturar, fazer sofrer. Judiar. Por quê? Porque Israel, ao longo dos anos, por rejeitarem o seu Deus, tem sido machucado, torturado, morto, perseguido. Aqui o Senhor diz: amontarei sobre eles as minhas setas. Serão consumidos pela fome, devorados pela febre, pela peste violenta. Contra eles enviarei dentes de feras. Quanto sofrimento Israel já passou. E não adianta os judeus quererem colocar a culpa simplesmente na Igreja Católica, em Hitler. Não adianta simplesmente colocar a culpa. Deus está dizendo: eu amontoarei as minhas setas sobre eles. E o Senhor disse: eu os espalharei para todos os cantos da terra. Todos os cantos da terra. Isto aconteceu no ano 70 da nossa era, 72, quando Jerusalém foi destruída. O Império Romano expulsou os judeus dali, daquela terra da Judeia. E eles foram espalhados para todas as nações. Tem judeus na África, na Austrália, na América, na Europa, na Ásia, para todo canto eles foram espalhados. Deus disse, e isto aconteceu. A dispersão dos judeus, porque rejeitaram a obediência ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar agora. E lembre-se, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena. Ore comigo. Senhor, eis-nos aqui diante de Ti. Nós oramos pela nação de Israel. Oramos, ó Deus, porque vemos o cumprimento da Tua palavra, quando o Senhor os espalhou por todas as nações da terra. E agora o Senhor os está ajuntando numa grande aliá. Oramos para que seus olhos sejam abertos e possam compreender não somente que só o Senhor é Deus, mas que o Senhor enviou o seu Filho, Yeshua, para morrer na cruz, dar a sua vida em nosso lugar, levando sobre si a nossa condenação e dando-nos a vida eterna. Ó Deus, que em todos os lugares do mundo, os judeus reconheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor fala a verdade e que o Teu Filho Jesus veio para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em Ti. Cumpra-se a Tua palavra em todo o tempo. Eis-nos aqui para ser instrumentos nas Tuas mãos, para que a Tua palavra se cumpra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom orar, como é bom ler a palavra de Deus, como é bom obedecer. Quantas bênçãos vêm sobre nós e através de nós. Bem, esperamos você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Que você também possa acessar o nosso site, nossas redes sociais e conhecer este ministério maravilhoso, Gideões, 24 horas diante do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.